Então, vamos lá, boa noite a todos e todas. Com prazer que a gente retoma o nosso programa, então, de Papo na Janela. É uma iniciativa do nosso Laboratório de Informações de Investigações Socioambientais. E aí eu convido o professor Miguel, que é o sócio fundador do laboratório, para fazer as honras da casa, eu introduzir o laboratório. Com muito prazer, a gente recebe hoje o Eduardo e Donis, na verdade, acho que é Donizete, né? Correto. E o José Luiz, né, que vieram participar e conversar um pouquinho com a gente. Então, vou pedir para o Miguel só fazer uma aberturazinha, né, apresentando para vocês quem a gente é, o que a gente faz, e aí depois a gente passa a palavra para a Dani, que acho que ela preparou um esquema, né, uma condução da nossa conversa, que a ideia é ser uma coisa mais informal, assim, né, conhecer vocês e conversar um pouquinho. Miguel, por favor. Boa noite, todo mundo. Dani, depois, enfim, primeiramente, boa noite aos nossos convidados, né? Com o arranjo da Dani, o seu Eduardo, Donizete, o José Luiz. Enfim, é um prazer imenso recebê-los aqui no nossa janelinha e ouvir um pouco o que vocês têm para contar para a gente. Nós somos um laboratório de pesquisa, investigação e inovação aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, né? Que temos várias frentes de trabalho, e essas frentes de trabalho, de alguma maneira, com a Dani, com a Silvana, encontraram vocês. E isso é um encontro muito legal, muito bacana, e a gente está aqui hoje mais para isso, quer dizer, para ouvir e tentar. É um desafio para a gente também, né? Às vezes são linguagens diferentes, mas todos nós nos entendemos certamente no que é importante, no que conta de fato. Então, a Dani, que está organizando esse papo, isso começou na pandemia, né? Porque a gente só vivia nessas janelinhas. Parece que a gente está continuando um pouco a viver nessas janelas, porque todo mundo se habituou e não quer mais se encontrar presencialmente. Mas também permite essas coisas que são mais difíceis, né? Falar com vocês três seria mais difícil se a gente tivesse num formato antigo, de estar todo mundo num lugar ao mesmo tempo. Então, na verdade, a dona desse papo é a Dani, ela que vai conduzir a noite. Daniele está com você a bola. Nos apresentar seus convidados, enfim, o que você quiser fazer. Você sabe que aqui a coisa é informal e a gente só quer, né, construir uma relação nesse tempinho e que se prolongue depois. Obrigada, Miguel. Boa noite, pessoal. Uma honra estar conduzindo esse espaço também e estar com o Edu, com o Donis e com o José Luiz. Obrigada por terem topado participar. Acho que é muito interessante essa troca, né, entre o meio acadêmico e as pessoas que vivem no território. Tanto o Eduardo quanto o Donis, quanto o Zé, eles são biólogos, né? Então, acho que tem muitas coisas até da linguagem de pesquisa que a gente consegue fluir, mas o ponto é essa importância, né? De como o nosso grupo estuda territórios, ouvir as pessoas que vivem nesses territórios e passam por ameaças, pressões e agora mudanças do clima. Queria agradecer também ao Bruno, que está ajudando na organização do evento. Eu dei a ideia, assim como todo mundo do laboratório, mas ele também abraçou e está me ajudando muito aqui nos bastidores. Muito obrigada, Bruno. E eu queria convidar, então, Edu, Donis, Zé, se quiserem se apresentar. Hoje vai ter uma apresentação com algumas imagens, né, para se sentirem um pouco aqui no litoral. Fiquem à vontade. Bem-vindos. Olá, boa noite. Eu estou aqui, né, na janelinha, no Papo da Janela, compartilhando aqui, né, com uma grande honra aqui, né, participando dessa edição, e com o senhor Donis, né? Então, nós estamos aqui na janela compartilhada. Qual que é a explicação, assim, para minha ou do Donis? É só direcionar aqui para a gente, né? Donis, fica à vontade. Eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou Eduardo, o mais recente aqui do grupo, da Associação, né, dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha, e também, né, trabalho com maricultura e professor aqui, né, em Caraguá, no bairro da Massaguaçu, aqui, né, próximo à Praia da Cocanha. E a gente
vai falar aqui um pouco, né, da nossa vivência, né, na parte mais nova aqui, né, vamos dizer, eu como mais, assim, recente no grupo, eu pego essa parte da mudança de alguns anos aqui só, né? E aí a parte mesmo de mudanças de território e ancestralidade, eu passo a bola para o Donis, que é o grande conhecedor aqui dos fatos históricos mesmo, né? Das transformações culturais e territoriais, né? Muito forte que tem no lugar. Então, eu não sei se, Donis, você quer se apresentar um pouco, aí eu... Então, eu sou José Donizete, né? Caiçara, pescador, mergulhador, né? Conheço muito as 4 cidades do litoral, pesquei muito nessas 4 cidades, né? Inclusive de mergulho, entendeu? E depois dos 50, entrei na faculdade, fiz uma biologia, né? Já tinha prática de mato e mar, então até que me dei bem na biologia, entendeu? E a gente está aqui para poder também explicar um pouco, né, das mudanças climáticas, do que aconteceu, pelo menos nesses últimos 50 anos, nas 4 cidades aqui, pelo menos em Caraguatatuba, mas a principal, né? E aí nós estamos aqui à sua disposição. Aí, Dani, você quer passar para o Zé Luiz se apresentar e depois a gente faz a... Tá. Uhum. Oi, boa noite, meu nome é Zé Luiz. Então, assim, eu tenho essa vivência, né, com a pesca aqui, né, com meu avô, né? Então, assim, eu acompanho quando eu tinha uns 12 a 15 anos, já acompanhava meu avô na pesca, e eventualmente eu venho acompanhando a pesca há muito tempo e as mudanças climáticas do território, né? Assim, então, quer dizer, eu tenho essa vivência bastante, né? Aí depois, em 90, só que assim, a pesca, meu avô era eventual, ia de vez em quando com ele, mas nunca fui estar na atividade assim, diretamente. Mas aí, em 89, eu entrei na maricultura, como projeto Martins Pescador, e eu venho até hoje trabalhando na maricultura, né? No caso, a criação de mexilhões, né? Então, de lá para cá, realmente eu vi muita, principalmente, eu lembro mais, assim, 2005 para cá, eu comecei a ver as mudanças climáticas mais significativas, né? Então, até fiquei mais atento também, talvez, isso daí. Até eu lembro quando era antes daí, a gente tinha, assim, uma sequência, sabia qual o vento que ia vir, depois o vento, a chuva, tinha uma sequência. Eu lembro que de 2005 para cá já não dá mais, assim, aquela sequência que eu aprendi com meus avós, já não conseguia mais aplicar, né? Então, mudou bastante, principalmente a temperatura da água, está tendo cada vez ficando mais elevada, as mudanças. Então, mais ou menos, esse é o meu resumo, mais ou menos, que eu tenho a falar agora, depois a gente vai conversando mais, aprofundando mais na história. Obrigada, Zé. Aí, gente, só para explicar, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha de slides e depois a gente abre para bater um papo. Pode seguir, Edu. Ah, ok. Só, por favor, confirma se vocês estão acompanhando aqui a apresentação. Pode clicar no apresentar, Edu, que a gente já vê sua tela. Deu Aí. certo? Sim, vemos. Ah, legal. Então, essa é uma apresentação que nós recentemente, né, começamos um projeto que, na verdade, ele vinha em andamento, ele vinha sendo construído aos poucos, né? Depois o Zé pode detalhar melhor, porque ele foi um dos grandes responsáveis aí, né, por esse começo de visita, de uma forma, uma visita turística, mas também pedagógica, né? Uma visita direcionada a um público que está interessado, alunos de pós-graduação, no caso, no início. E agora, recentemente, a gente expandiu isso para visitas escolares, de ensino básico, inclusive, né? Que está sendo até a maior procura. É uma forma que nós, né, encontramos de complementação da renda, complementação, né, de
outros tipos de atividade, né? Porque a base da associação é pesca e maricultura, mas o turismo ele é muito presente. As pessoas trabalham muito com o turismo local, está sempre tendo a sazonalidade, né, da movimentação das pessoas, feriados, finais de semana até. Agora começou a ficar bastante intenso também, por conta das obras, né, das construções novas. E essa visita, agora, ela está sendo, assim, vamos dizer, um foco das pessoas que estão mais engajadas, da associação, né, para trazer essa nova forma de trabalho. A gente gostaria, assim, de ver isso crescer, né, as pessoas que estão engajadas na associação, como um turismo de base comunitária. Então, são pessoas, uma equipe de pessoas da associação que recebe visitantes variados, mas agora estamos mais recebendo escolas, com esse objetivo de informar, até ensinar, né? A gente passar o conhecimento tradicional, o conhecimento local, né? De saberes, e até culinária, né? Temos, assim, as cozinheiras, as mulheres que sabem, né, preparar muito bem, o mexilhão, às vezes o peixe, né, que também estava surgindo, o Donizete prepara também o azul marinho aqui, conhece muito bem. Então, a gente está com essa, né, vamos dizer, nova iniciativa para até se adaptar, né? É como uma forma de adaptação, inclusive, né, às mudanças. Então, eu estou meio que começando do novo para depois passar para o antigo, né? Aqui, né, para vocês verem o local da Praia da Cocanha, né, as pessoas que ainda não conhecem, é um local muito bonito, conservado ainda, na cidade de Caraguatatuba, são as únicas ilhas do município, a ilha do Tamanduá e as duas ilhas da Cocanha, né? A ilha e o ilhote. O rancho fica bem aqui nessa região da praia, o rancho que é bem no final da praia aqui, ele está aqui entre as árvores aqui, e a faixa, né, das embarcações, onde os pescadores usam, e os maricultores usam para ir para o mar, né? Aqui é a faixa das embarcações, de frente para a primeira ilha da Cocanha, e a fazenda de marisco fica aqui ao nosso lado esquerdo, né, protegido da ilha, pela ilha, né, das ressacas e os ventos, né, que vêm do sudoeste, que são o sul também, assim, mais intenso. Então, aqui é só para, né, contextualizar que a pesca artesanal é muito forte e foi o que começou, né, a comunidade caiçara da Cocanha. Ainda hoje nós temos lá, né, por exemplo, o Zeca tecendo rede, o Felipe está chegando ali também atrás no carrinho para fazer, né, as saídas para o mar, então é bastante ainda ativa, né, a pesca na praia, tem a venda no box dos peixes praticamente toda semana, assim, né, todo dia às vezes, né, dependendo da temporada. E junto, agora tem os maricultores, né, que são, vamos dizer, descendentes das famílias que ocupavam a praia da Massaguaçu, Sertão dos Tourinhos, né? Isso ainda lá na fazenda, quando era uma fazenda da Mococa, né? Quando eles começaram, daí a origem, né? Os ancestrais, né? Do local. O rancho começou, né? Os primeiros, né? No século XX ali, né? 1930, 1930, 20. E em 1970 teve o boom do turismo, né? Quando houve muitas mudanças de uso da terra, né? Então, acho que esse que é o contexto principal aqui do papo, que a gente vai trabalhar principalmente, né, do que era antes de 1970 e depois de 1970, né? Que é bem interessante, até agora a atualidade. Hoje são 22 pescadores, mais ou menos, porque são familiares, né? Então isso varia um pouco, e 20 maricultores. Dá mais ou menos umas 42 pessoas, né? Associados.
Aí eu vou passar um pouco aqui para o Zé, acho que o Zé vai explicar bem essa parte da fazenda, Zé, como surgiu o projeto com a, né, a chegada da rodovia e estava tendo essa necessidade, né, de melhorias para os pescadores. Pode ser, Zé? Eu vou passando um slide para você explicar. Tá bom, eu vou falar um pouco da origem da... Então, assim, na Cocanha, sempre, né, a pesca artesanal ela foi predominante, né? Então, ela vem... Só como todo mundo a gente sabe, né, eu venho acompanhando, a pesca artesanal, ela vem em declínio. Assim, a cada ano que passa, vem. E chegou um momento, assim, que realmente estava difícil o pessoal se manter, né, viver da pesca, né? Aí veio em 89 veio esse projeto chamado Martim Pescador. A intenção era ter mais uma opção de renda. Então, assim, criar os mexilhões como uma segunda fonte de renda. Então, esse projeto começou aqui em Caraguá, né? Ela começou na praia do Indaiá, e depois, como as condições do mar não eram ideal para lá, aí foi transferida em 90, foi transferida aqui para a Praia da Cocanha. E era um projeto piloto, que, tipo assim, era uma equipe, na época eu tive a oportunidade de trabalhar nesse grupo aí, né? Então, a gente ia para uma comunidade ou para uma cidade, geralmente a gente até Paraty, a gente ficava uma semana naquela comunidade e passava toda a técnica e deixava uma estrutura que é o long line, o pessoal dá continuidade no projeto. E assim foi feito em algumas praias, algumas comunidades, né? E aqui na Cocanha foi onde ela ficou, assim, até hoje, desde a instalação do projeto em 89, a maricultura existe, e ela veio crescendo, cada ano que passa, ela veio num aumento, né? Mas, assim, o que a gente percebeu que o pescador artesanal mesmo, que a gente fala bem mais nato, né? Ele tem aquele hábito de pescar, e a gente percebeu, assim, que a pesca, né, ela é mais solitária, assim, o pescador, ele sai sozinho, praticamente, ele ou mais um, e queira ou não queira, aquele extrativismo. Existe uma competição, assim, eu vou pescar naquele local, mas não vou falar para ninguém, que lá está tendo peixe. Então, assim, ele sai sempre de madrugada e fica. Então, e a maricultura não, é como se fosse ter uma empresa. A maricultura tem que se programar, se organizar, porque você vai plantar hoje para colher amanhã. Então, o pescador mesmo não se adaptou muito, mas os filhos, os parentes já se adaptaram a essa nova modalidade de atividade. E veio crescendo. Então, mais ou menos, é o início que eu estou falando. Aqui também tem os desenhos que está aqui nos long lines, são estruturas, na verdade, assim, são flutuadores que servem para sustentar as cordas mexilhões. Então, no caso, a cada meio metro vai uma corda de mexilhões colocada lá. Então, a gente põe lá no início o mexilhão juvenil, mas voltando um pouquinho antes, tem a coleta da semente, que são os mexilhões juvenis, que a gente faz no próprio ambiente, com coletor artificial, depois desse coletor passando por uma corda engorda. Então, a captação da semente leva uma média de 4 a 5 meses, depois, quando passa para a corda de engorda, vai levar mais uns 6, 7 meses. Então, esse ciclo praticamente fecha durante um ano, praticamente, desde você fazer a captação à colheita, né? Então, tem e tem a história do local ser abrigada, protegendo de ondas, eventos fortes, né? Mas eu estou dando mais um resumo da maricultura. Mas, Dor, quer passar aí para a outra parte, com vontade. Obrigado. Então, aqui é o rancho, né? Eu vou explicar um pouco da parte desse rancho, que acaba sendo um centro comunitário e onde as famílias caiçaras, elas meio que dividem o espaço, né? Então, tem um espaço individualizado, particular das famílias, fica na lateral do rancho, e o espaço comunitário, que é o espaço interno, né? Serve para reuniões da associação, serve para eventos que a gente tem necessidade, né? Com órgãos, né? Autoridades, alguma necessidade que pode aparecer. E agora nós estamos tendo essa também iniciativa de receber os visitantes, né? Que o Zé começou na parte mais técnica com estudantes de pós-graduação. E agora a gente expandiu para todo tipo de estudante, né? Até principalmente educação básica, né? Aí aqui a gente chama de rancho escola, né, Zé? Se quiser me interromper para falar, tá, Zé? Tudo bom.
Algumas escolas já, né, estão vindo, assim, com escola, ensino básico, desde 2022, depois do término da pandemia, então, retorno, né, a retomada. Mas, assim, essas visitas técnicas, assim, o Zé já fazia desde 2007, 2008, né, Zé? Foi 2007. 2007, né? Que eram específicas para estudante de pós-graduação. E aí a gente trabalha várias atividades, né? Desde explicações, palestras, até uma aula prática de manejo, trabalha biologia e educação ambiental, que é uma área bastante forte aqui do Donis. E no final tem também, né, a questão que a gente faz de alimentação, da culinária, uma nova forma de renda, né, de atividade que está começando. Aí agora eu vou passar para o Donizete. O Donizete vai contar um pouco da história assim mais antiga, né, dos ranchos e da mudança do uso da terra. Então, vou falar um pouquinho dos 50 anos últimos, as modificações que teve aqui no território, né? Entendeu? Olha como é que era isso aqui, né? Há 50, 60 anos atrás. Não tinha quase casas, as restingas estavam ainda perfeitas, entendeu? E a proteção do avanço do oceano, né? E você vê que hoje a diferença de lá para cá, em 50, 60 anos, a diferença foi muito grande, entendeu? Muito prejudicado a nossa região. As 4 cidades, elas crescem desordenadamente, que eu conheço as 4 muito bem, entendeu? Tanto pelo mato quanto por baixo d'água de mergulho, né? Entendeu? Porque tenho 40 anos de mergulho para essas 4 cidades, entendeu? E eu vejo hoje que precisa se fazer alguma coisa para conscientizar o jovem, pelo menos, dos impactos ambientais. Que nem, por exemplo, você vê que vem mudando muito o clima, né? A agricultura já vem mudando muito, você tem que ter nova genética das plantas e tal, né? Para poder sustentar, entendeu? Eu gosto muito dessa área porque acho muito importante, entendeu? O futuro das gerações futuras. O que nós estamos fazendo para eles? O que nós estamos deixando? Melhor ou pior? Porque a vida passa, as coisas vão passando, vão vindo outras, e segundo a Constituição da Lei 225, do artigo da Constituição Federal, ela diz que devemos usar isso aqui e deixar melhor para as gerações futuras. E a gente não está fazendo isso, hein? Eu tenho notado, ó, as roças que tinha antigamente aqui, só tinha roça, pesca e caça, nós vivíamos disso aí. Entendeu? Nem construção civil ainda não tinha, na década de 70, que começou a aparecer, 60, 70, começou a aparecer a construção civil. Em 70, começou a bombar o turismo nas 4 cidades. Entendeu? Uma coisa que eu gosto muito de falar, você vai passar isso, coisa, né? Então, olha aí para você ver, já veio melhorando um pouquinho mais para cá, né? Nas décadas de 70, o outro era bem antes, o ranchinho, como era, né? Vai passando, vamos falar sobre olha o rancho, tudo de sapé. Hoje nem sapé você tem, mas se quiser fazer alguma coisa de sapé, você não encontra mais no morro. Olha a observação e o equilíbrio que a gente tem, e também não tem. Você não tem. O morro inteiro era de sapé, aí, entendeu? Você pegava a hora que você queria, de monte. Agora você vai fazer um ranchinho de sapé aí, você não pode. E não pode também. Né? Então, para você ver, era tudo de madeira rústica do mato, as canoas não tinham canoa de fibra, olha as mudanças. Agora, a preocupação é, será que essas mudanças vieram para melhor ou para pior? Olha, hoje, a cidade hoje, né? Massaguaçu, entendeu? Então, mudou muito a cidade. Isso aí é preocupante, entendeu? Né? Vai mudando. Mano. Assim, dos viveiros, aí. Da fazenda. Não, você fala do viveiro, que a fazenda ajudou a conservar a biologia. Sim, então, por exemplo, o mexilhão, a fazenda de mexilhão também, foi devido à queda do estoque pesqueiro pelos pescadores artesanais. Entendeu? Antigamente, você secava peixe, balaios e balaios de peixe seco para se comer durante o mês inteiro de chuva. Entendeu? Hoje não tem peixe nem para vender, tem muito comprador, mas não tem peixe. Entendeu? Aí o que aconteceu? Foi surgindo a fazenda de mexilhão como uma alternativa de renda melhor para os pescadores artesanais. Entendeu? E a fazenda de mexilhões também era muito importante porque era um berçário de espécie.
É um recife artificial, onde ali crescem os animais em torno deles, tanto os micros como os macros, e dali sai, os pescadores pegam a rede lá, como se fosse um parque marinho, entendeu? Por isso que é proibido de pescar, qualquer tipo de pesca é proibido, né? Entendeu? Vamos lá. Então, aí aqui é a programação que a gente tem, a parte que você fala da culinária, né, para as pessoas também terem uma vivência, né, experimentar. Muitas pessoas conhecem o mexilhão, mas não provaram, ainda mais na culinária tradicional, né, como lambe-lambe, como bolinho de mexilhão, né? Então, isso também é uma grande contribuição, né, que as mulheres principalmente fazem, né? Elas trabalham assim com a culinária tradicional e ficam muito orgulhosas em mostrar, né, esse conhecimento para os visitantes. Aí agora a parte do lixo, né? Então, a outra coisa que a gente comenta muito aqui, passa muito para os alunos de escolas, é os plásticos no oceano, né? Até um tempo atrás, achávamos que o plástico, depois de 10, 20, 30, 50 anos no oceano, depois ele desaparecia. Hoje, comprovado cientificamente que o plástico, dependendo do plástico, pode demorar até 500 anos para se decompor. E se decompondo, ele vai se tornar micropartículas, entendeu? Que cai na cadeia alimentar dos animais, isso é provado cientificamente, por necrópsia, passa para a cadeia alimentar do ser humano, entende? E foi encontrado necrópsia já partícula de plástico nos alvéolos, onde faz as trocas gasosas do humano, e também nas correntes sanguíneas, entendeu? Né? E o outro dia eu vi na televisão, um país está fazendo pesquisa até no coração. Claro que você está na corrente sanguínea, vai estar no coração, entendeu? Mas vi outra matéria também, que no Espírito Santo, ou Santa Catarina, já tem rochas de plástico, entendeu? Vai comportando, como é que chama aquela rocha lá que vai, o vento vai tocando, esqueci o nome da rocha lá, vai para frente, entendeu? Então, aquelas rochas que vai formada pelos ventos, Ilhas de plástico. Foi encontrando rochas de plástico, e o plástico é gravíssimo, entendeu? Temos que fazer alguma coisa para parar. O melhor modo é ainda a sacola retornável. Quando meu pai, o meu avô ia lá, trazia da sacola, tomava umas cachaças no meio do caminho, misturava arroz com feijão, tudo. Mas é bem melhor do que hoje. Uma coisa muito preocupante, né? Aí eu faço um mergulho panorâmico também. O mergulho panorâmico é a conscientização sobre o oceano, entendeu? A importância do oceano para a humanidade. E hoje todo mundo acha que o oceano foi feito para tomar banho, pescar, andar de lancha, de barco. Não. Na verdade, o coração e o pulmão do planeta é o oceano, não as matas da Amazônica, entendeu? Né? As algas, os fitoplânctons fazem mais fotossíntese do que as próprias árvores do oceano, entendeu? E temos um monte de problema nessa área também por causa das mudanças climáticas, aquecimento do oceano, acidificação do oceano, as mortes dos recifes de corais. Eu tenho até um projeto para fazer a recuperação do recife de corais, que já vi em muitos lugares por aí, fazendo isso daí. O que a gente pegava de mergulho, faz 10 anos que eu não vejo uma lagosta e não como uma lagosta. Todo ano a primeira comida que o resto eu vendia, entendeu? Não tem mais, entendeu? Precisamos conscientizar o povo para fazer alguma coisa nessa área aí, entendeu? Então, o mergulho que eu faço é essa conscientização. Levo o pessoal para mergulhar, dou uma palestrinha lá explicando como surgiu o oceano, por que o oceano é salgado, como surgem as aulas, as ilhas, a importância do oceano, e a gente vai retornando, vai parando, falando, comentando sobre as tartarugas, né? Sobre os tubarões, que antigamente tinha tubarão aqui, ninguém sabe disso, né? Nós tínhamos 3 espécies de tubarão. O tigre, que é o titureira, o aniquim, que nós chamamos de outros nomes aqui, o outro que não me lembro, a caçoa, que era uma carne especial, mangona. Muito grande, né? Entende? Nós pegava toda semana, os caras pegavam 2, 3 mangonas. É um prato excelente, melhor carne de cação de tubarão. Eu não sei ter uma caçoa, mas há não sei quantos anos, ninguém pega uma caçoa aqui. Então, temos que fazer alguma coisa. Eu vou comentando em torno da ilha, parando, vendo as coisas e comentando com os caras que estão junto comigo. 10 pessoas com colete, máscara, pele de pato. Do oceano não pode se tirar nada, entendeu? Sem uma ordem específica,
né? Porque eu sou pós-graduado em educação ambiental, e na educação ambiental caiu uma disciplina que chamava Direitos Ambientais, né? Então, o que pode e o que não pode se fazer no oceano, né? Aí dá uma volta em torno da ilha, chegamos na praia de novo, aí apresentamos lá o restaurante da ilha para o pessoal aprovar o mexilhão lambi-lambi, e assim vamos sucessivamente falando da parte mais importante que eu acho, que é a conservação desse meio ambiente, desse ecossistema também, né, na praia. Bonito. Dani, então a gente encerra a nossa primeira fala, né? Essa primeira parte, apresentação. Zé, se você também quiser, assim, alguma contribuição. Deixa eu falar um pouquinho sobre a restinga marinha, que é muito importante também. Ah, tá. Olha só, em 70 restinga marinha, quem passava na pista, aquele Caraguá até Massaguaçu, esse trecho aqui, né? Então, o Jundu, não se enxergava o oceano. Nós tínhamos 50, 49, tinha até 100 metros, né, de restinga marinha. Ali é endêmico, os animais, insetos, as árvores, são todos naquele local. Na década de 70, não tinha 3 hotéis ou 4 em Caraguatatuba, começou a bombar o turismo e podia fazer, como é que chama lá? Barraca lá na praia. Acampamento na praia. Aí começou todo mundo a entrar, fazer uma picada na pista, ia na praia, na beira da praia, montava uma barraca, né? E ali ficava uma semana fazendo lenha, buscando lenhas, fazendo fogueira, que hoje é totalmente proibido, entendeu? Né? E cada um foi destruindo um pedacinho dessa restinga, entendeu? Principalmente queimando, exatamente, usando para fazer, cozinhar. Aí, quando a restinga ficou totalmente desordenada e quase sem nada, antigamente é outra coisa que tem que se perceber. Quando o mar ficava grosso, que a gente chama maresias, era muito forte, invadia a pista. E como não tinha mais a proteção do jundu, que é aquelas cipó, que são halófitas, né? Halófilas, suportam grande salinidade, né? Quantidade de sal. Elas protegem o avanço do oceano, entendeu? E o vento não deixa o vento tirar as granulações de areia, pela granulação. Aí foi tirado tudo isso, começou a avançar, que hoje passa lá, você vê que tem um muro de pedra suportando aquilo lá. Então, Ilha Bela, por exemplo, também é outra coisa, tem nego pendurado pela ponta no morro lá, emendou tudo, aquilo está um absurdo do absurdo. O que será que nós estamos fazendo pelo meio ambiente, para nós, para as futuras gerações? Né? Ótimo, muito legal, Donis. Obrigado aqui. Zé, você gostaria de complementar alguma coisa? Não, era mais assim, era mais um resumo mesmo do nosso projeto, nosso trabalho, né? Acho que a gente conseguiu passar, na minha visão. Nesse sentido, para não tomar muito tempo, a gente poder conversar também. Tem outra parte ainda. Tem bastante, a gente fala vários assuntos, conforme vão surgindo, né? Principalmente com os alunos, eles vão perguntando, né? Então, é esse tipo de abordagem mesmo, era para demonstrar como é que é. Obrigada, gente. Estou muito feliz de você estar apresentando e o pessoal também poder conhecer. E aí eu queria abrir para perguntas, né? Eu tenho algumas aqui, mas como eu estou sempre por lá, vocês são preferência. Quem tiver pergunta, isso vai levantando a mão e aí eu vou chamando. Fica à vontade, Miguel. Na verdade, eu estava aplaudindo, não tinha levantado a mão, não. Eu falo muito, então deixa o pessoal falar primeiro, mas estava aplaudindo porque foi muito bom, foi muito gostoso e fazer esse passeio pelo litoral norte, por Caraguá, chegando ali na Cocanha, ouvindo vocês. Foi cruel também, porque nessa hora, com essa fome, vendo essas fotos desses mexilhões maravilhosos aí, deu uma vontade de estar por aí, né? Deu vontade de estar no rancho, né? Tô comendo um lambi-lambi, tomando uma boa cachaçinha dos antigos produtores, né? Tem também aí uma tradição mais para o lado de cá de Ilhabela, mas aí também, Canto de Ubatuba, de bons produtores de cachaça, né? No século passado, no começo desse século também. Então, tem tradição de tudo quanto é lado, é muito bom. Então, foi uma delícia ouvir. Mas Isabel tem uma pergunta, depois eu faço a minha. Eu estava batendo palma primeiro. Boa noite, muito
Muito bacana, né? A exposição de vocês, o projeto, muito legal. Obrigada, Dani, por trazer essas pessoas. Eu sou também do litoral, né? Nasci em São Sebastião e também vi muitas coisas lá, mas de outro lugar, né? Assim, meus pais não eram pescadores, tal, mas a gente frequentou muito esses lugares e as praias, as comunidades caiçaras, né? Em São Francisco, Maresias, né? Boiçucanga. E é muito legal vocês terem resgatado essas coisas e essa atividade de vocês de educação, no fim das contas, ambiental, tudo. Fiquei muito curiosa por conhecer o projeto de vocês, certamente vou querer ir lá, porque ele junta muitas coisas legais, inclusive a comida, a praia, né? Todas as coisas, e a história, né, de vocês, e a identidade que eu tenho também com o lugar. Então, certamente, uma hora eu vou querer conhecer, como turista até. Mas eu tenho várias perguntas, né? Uma delas é sobre a questão, vocês falaram da mudança climática, né, dos ventos. Eu queria entender como que, do aumento da temperatura da água, como é que isso afeta a maricultura, né? Fiquei bem curiosa. E ainda sobre a questão da qualidade da água, eu vi que a praia é uma praia que tem muitas habitações, tem muita casa de veraneio. Eu queria entender como é que é essa questão da qualidade de água, e se a prefeitura, a CETESB, não sei, dão algum apoio para vocês, porque imagino que isso deva afetar sobremaneira a produção de vocês, né? E ainda sendo filtradores, tal, tem uma questão aí complicada, né, com esse tipo de produto que vocês têm. E aí, emendando um pouco essa questão do veraneio, né? Queria entender um pouco a relação de vocês com os turistas que têm casa de veraneio aí na praia. Muitas perguntas. Eu vou começar a falar um pouco da qualidade da água, né? Na verdade, assim, hoje, por enquanto, ainda assim, estabelece os padrões favoráveis para a maricultura, né? Para fazer mexer, assim. Mas, assim, que a nossa fazenda fica a 500 metros do ponto mais próximo da praia. Então, temos o caso do Rio da Mococa, que fica uma distância maior. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. A fazenda tem que estar longe de rio, a marina. Então, são várias situações, assim, até de esporte náutico, né? Lá no local. Então, são várias situações. Mas, assim, a CETESB, ela faz um monitoramento na água, mas é balneário, assim, próximo, né, ao continente da praia. Mas dali dá para ter ideia. Se realmente ali na beira da praia a água tá ideal, lá mais para o fundo é mais favorável ainda. E hoje a defesa agropecuária ela vem fazendo análise da carne dos mexilhões. Então, assim, a gente, graças a Deus, por enquanto, está super, né, favorável. Mas eu tenho assim minha visão que essa fazenda ela tem um tempo aí, porque com esse crescimento, né, uma hora vai assim, que nem hoje, dá um exemplo. Hoje tem o tratamento de esgoto da Sabesp. E após o tratamento é despejado no rio da Mococa. E esse rio vai para o mar, e do mar, tipo assim, a gente sabe que, né, que hoje a legislação ela né, obriga a tratar os coliformes fecais. Mas no esgoto tem o farma, que hoje quase que tudo da população consome um tipo de remédio, que hoje está nos oceanos aí, todo mundo consumindo, né, vários tipos de remédio diretamente, como o microplástico. E outras substâncias, assim, que está tendo, a gente não sabe, né? Então, eu vejo que eu acho que a nossa ela tem um tempo, não sei te falar até quando, mas eu acho que ela tem um tempo. E sobre a temperatura da água, assim, os mexilhões, no caso aqui da perna-perna, né? A temperatura ideal para ele é de 22 a 26 graus. Ele vai super bem, assim, desenvolve. Passou isso daí, até 28, ele se mantém vivo, mas ele já começa a sofrer um impacto aí. Mas a 29 até 30, né, teve até relato o verão mais ou menos no 2005, verão 2005, 2006, tivemos uma temperatura alta, chegando a 30, 31, tivemos 60% da nossa produção
morreu, uma mortalidade gigantesca. E teve, acho que 2 anos atrás também, uma bem maior ainda, com a temperatura chegando a 32, alguns pontos. Então, assim, isso aí causa um impacto direto. E eu percebo, assim, que eu vi, já relatei no início, assim, de 2005 para cá, eu vejo essas mudanças de temperatura na água, né, com mais nitidez, assim, né, porque como eu também faço acompanhamento, né, da temperatura desde 2007, então eu venho percebendo essas mudanças assim, mais bruscas, assim. E até no clima mesmo, tempo, né, os temporais. Então, é mais ou menos essa minha parte. Mas o Donis, acho que podia até complementar o Donis aí com a Donizete também. Eu estou falando para você comentar sobre as mudanças do clima. Então, a gente percebe desde a roça da lavoura, né, entendeu? E também no mar, entendeu? As coisas que se plantavam antigamente, hoje mesmo você plantando, já não sai mais a mesma coisa. É só ter uma percepção, como diziam os professores lá na faculdade. Seja um bom observador, entendeu? Né? A gente vê que é complicado, né? Como no Mexilhões também, no Mexilhões, pela boca de rio, eu que fiz uma iniciação científica sobre parasitas de mexilhões, a boca de rio é perigoso, entendeu? É perigoso porque pode surgir ali o coliforme fecais, onde os parasitas gostam de ficar. Outra coisa muito importante, o Zé falou muito bem, tocou muito bem no assunto aí, entendeu? Existe todos esses riscos, entendeu? As mudanças climáticas, aumentando mais os coliformes fecais, entendeu? Isso pode causar grande problema, sim, na fazenda de mexilhões, entendeu? E a parte dos eventos extremos, pelo menos a gente está hoje, né, vendo aqui um vendaval muito forte e realmente, assim, é uma preocupação, né, por conta até do funcionamento ali, né, a gente depende muito das condições do mar, toda essa estrutura é mantida artesanalmente, praticamente o esforço próprio, né, do maricultor, assim, não tem seguro, não tem nada que vai te compensar uma perda, né? Então, várias vezes já ocorreu de o mar estourar, já mudar de lugar, arrastar, né? É uma preocupação e esse tipo de eventos extremos assim tem cada vez mais preocupado, né? A gente para manter lá, né, o funcionamento também das estruturas, né? Outra coisa que eu queria registrar também é, por exemplo, as nascentes. A gente viu no mapa, que era só mato antigamente, só tinha a estrada principal e a casa dos turistas, dos caiçaras na beira da praia, não tinha turista ainda, entendeu? E a gente tinha muitas nascentes, muitas, como é que chama aquelas, levamos para levar o pessoal para coisa na lagoa, lá no canto da praia, né? Que é o remanescente de mangue, né? É o mangue. É um remanescente. Tinha muito mangue. O mangue é o grande adversário da espécie. Como na Lagoa Azul, aquilo era enorme. Ficava 6 meses aquele rio fechado, sem abrir. Criava um monte de peixe ali, entendeu? Hoje, foram aterrados a maioria das nascentes do loteamento. Eu sabia onde era cada nascente, onde formávamos o Rio Bracuí, por exemplo, entendeu? Está morto o Rio Bracuí, não tem condições de vida, que não tem o oxigênio dissolvido, né? Ou as nascentes morreram, assoreamento. Eu esqueci o nome que você falou agora há pouco, para levar o pessoal lá. O mangue? O mangue, o que tinha de mangue aqui, aves de mangues que comem os peixinhos, entendeu? E o mangue também, que é um grande sequestrador de carbono, entendeu? Essa coisa, está tudo acabando, tudo construção, concreto e asfalto. Eu não sei como é que vai ficar, eu só posso registrar isso aí, que eu vi o que era e o que é. Eu acho que eu posso completar só uma pergunta da relação turística, né? Então, a questão, assim, era um pouco antes, né? Assim, sei lá, até 2010, assim, né? Era muito marcado a sazonalidade, né? Tinha uma sazonalidade muito fixa, assim, né? Principalmente meio do ano, final de ano, né? Aí tinha uns períodos meio assim, né? De bem baixa temporada, sabe? Que ficava vazio, né? Assim. E agora, pelo menos, na minha impressão, né? Não existe mais esse tipo de sazonalidade, assim, de baixa mesmo, de ficar vazio, né? Assim, a praia lá tá sempre movimentada agora, viu? Sempre, ainda mais agora que essa inauguração da nova Tamoios, né?
de final de semana tem muita gente fazendo ida e volta, assim, né? Então, assim, tem sempre um lado bom, né? Que é a parte da movimentação, da economia, da melhoria, né? Recurso, né? Das pessoas interessadas, assim. Mas tem um lado que é perigoso, assim, né? Que é a parte de sobrecarga ali, né? Porque esse período de baixa temporada serve assim, né? É praticamente uma recuperação, assim. Você vê nitidamente recuperando a vida ali na fazenda marinha, assim, você vê os animais, assim, né? A movimentação, assim. Na época da pandemia a gente viu bem, assim. Nossa, ficou muito bonito. E aí, agora que não tem essa baixa temporada, não dá muito tempo para o ecossistema recuperar, sabe? Eu acho que eu tenho essa preocupação, assim, de ter essa mudança, assim, definitiva, né? Então, essa relação... E a relação do turismo, né? Que é um dilema, né? Porque hoje o turismo é fundamental. A gente tem que se envolver com o turismo, a gente precisa do turismo, mas ao mesmo tempo, qual o turismo, né? Então, assim, como esse turismo vai ser explorado, vamos dizer, né? Colocado ali, né? Então, é isso que a gente, eu sinto, né, Nunes? Então, o que eu vejo em muitas reuniões, e muitos especialistas de outros países comentando, não é proibido crescer. Porém, tudo vai mudar e tudo vai crescer. Nada vai ficar no planeta, nada é estático. Tudo está em constante transformação. O problema é que temos que respeitar as outras espécies. Nós, como fazemos um loteamento aí, tudo, derruba tudo, acaba tudo, asfalto e concreto. Não somos donos do planeta, nós fazemos parte dele, entendeu? Só que o homem, segundo a biologia, é uma das espécies que acaba com o planeta todo, entendeu? Então, pelo que eu vejo aqui, se continuar desse jeito, não sei o futuro, as futuras, nossos netos e bisnetos. Obrigada. O Bruno estava inscrito também. Depois, Miguel. Tá certo. Boa noite. Muito obrigado aos convidados pela exposição. Foi assim, uma grande aula, ainda mais que eu não sou próximo a essa área, eu sou engenheiro florestal, né? Mas tenho muito interesse em todos os assuntos relacionados à ecologia, especialmente nesse aspecto socioambiental que vocês trazem, né? A minha pergunta, ela está um pouco relacionada a esses desafios, né, para a resiliência da atividade de vocês. Vocês estão trazendo esses desafios com relação ao clima, mas um que sempre me chama muita atenção, pensando em comunidades também, é um desafio geracional. Vocês trazem a atividade de educação ambiental, falam muito dessa importância de preservar todas essas atividades para essas crianças, para os jovens, mas como também é esse feedback, né, olhar para eles nessa educação, esse interesse, esse retorno de será que eu vou querer continuar com essa atividade quando eu for mais velho? Vocês sentem um pouco disso? Como que é na comunidade de vocês também? Pois é uma parte muito importante. Eu vejo que como participar disso amplia e vocês apropriam dessa consciência, né, ambiental que vocês têm. Então, acho muito bacana essa parte geracional também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso na comunidade de vocês. Obrigado. Acho que o Zé. Donis, depois você completa, Donizete. Então, hoje, tipo assim, para a gente manter hoje, né, a associação ali, a pesca, o rosto de pesca naquela área sofreu uma grande pressão. Porque, assim, né, quando o pescador, né, não só aqui na Pocânia, mas em qualquer outro local, quando o pescador, eles são os primeiros a escolher aquele local. Então, eles têm, assim, aquela, né, conhecimento empírico, vou escolher aquele local, o mar é mais calmo, protegido. Só que depois, né, a população vai crescendo, outras atividades náuticas, vai querer ocupar aquele mesmo espaço, que é, né, favorável. Aí começa a gerar o conflito. E também, assim, a própria, né, gestão da prefeitura, os seus interesses, começa, né, a apoiar também essa especulação imobiliária. Então, a gente assim, é um desafio para a gente se manter naquele espaço e manter, né, conservado tanto a parte do continente ali na praia, como a parte marítima. A gente fala assim, voltando um pouquinho atrás, assim, né, as comunidades, né, tradicionais já perderam, né, os seus terrenos. Hoje ninguém consegue plantar, ter uma roça, né, um espaço para plantar suas verduras, criar, né, uma galinha. Você já perdeu. O que resta um pouquinho está sendo o mar.
mas mesmo assim já está difícil. A legislação, lógico, a legislação é importante, somente a parte marinha, proteger, né, a continuidade da espécie, mas, por um lado, ela impõe leis que inviabilizam, né, o pescador artesanal se manter naquele local. Então, geralmente as leis, assim, ela é criada em cima de empresas de embarcações grandes, né? E às vezes o pescador está com uma canoa a remo que não causa, né, o mesmo impacto com um barco maior e ele tem que ser enquadrado nessa lei. Então fica difícil, é uma briga para a gente se manter no local. Mas, Dona, pode colocar mais, tem mais assunto em cima, isso daí vai poder. Eu queria lembrar que depois de velho, né, 67 anos, né, e desde 10 andando com o espingarda no mato aquele tempo para caçar, então, os impactos ambientais só se percebem em médio a longo prazo. Se você não observar bem, você não percebe. A curto prazo não dá para você perceber, entendeu? O que era, o que veio acontecendo, o que é. Que nem a gente citou já aqui da restinga marinha, dos rios, os mangues, e isso, a médio e longo prazo, um bom observador, você vai perceber que realmente os impactos que existem são gravíssimos. E aí a parte assim, foi vamos dizer, não foi planejado, mas realmente foi uma feliz coincidência, a gente não planejou isso, mas essa repercussão nos mais jovens é muito interessante de ver, assim, eu mesmo essa semana levei 2 turmas, assim, estou levando umas turmas para fazer limpeza de praia, e aí depois a gente mostra lá o manejo do marisco. E aqui, por exemplo, um exemplo local, né, que é a turma da escola do bairro aqui. Muitos deles já conhecem o marisco, muitos deles, né, pelo contato, assim, a família daqui, caiçaras também. Então, só que eles evitam de comer. Parece uma coisa engraçada. Eles não têm, assim, uma facilidade em comentar, sabe? Meio que uma timidez, se prende um pouco. E na hora que eles estão mexendo, na hora que eles estão, sabe, trabalhando, fazendo ali, né, as atividades, aí sim vem a empolgação e eles comentam, aí sim eles, não, porque eu gosto de comer assim, eu gosto de fazer assim, isso é muito bom, isso eu gosto muito, né? E é uma coisa que fica meio adormecida e só vai despertar na criança, no mais jovem, assim, na adolescente, se ele está realmente ali mostrando, sabe? Se ele tá realmente ali incorporando a cultura, valorizando aquilo, porque senão fica meio adormecido, esquecido, e aí a pessoa acaba não passando, né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe muito no projeto, que principalmente local, assim, é uma valorização da cultura, né, mesmo, e, assim, precisa, porque, assim, muitos, assim, estão desistindo de ficar no lugar por falta de oportunidade, falta de perspectiva, igual o Zé comentou, os problemas, as ameaças, né, o Donizete, diminuição, né, dos ecossistemas, e assim, é uma das únicas chances, assim, de você conseguir despertar para não desanimar, né, para pelo menos tentar reverter, né, para continuar insistindo nessas tradições, nessa cultura, né? Deixa eu terminar. Assim, a associação, ela foi fundada em 2000, né? Até depois do início da maricultura, sentimos essa necessidade de se organizar mais, né? Mas, de uns anos para cá, eu pensei, dos 5 anos para cá, assim, essa pressão que a gente vem sofrendo, né, que eu relatei aí, ela está sendo bem maior, bem nítida. Então, assim, e como, né, a pesca, né, o pescador artesanal, ele já não consegue se manter mais da pesca, ele vive da pesca. Então, assim, geralmente hoje a pesca é uma atividade uma segunda renda. Ele tem a renda principal, que já teve que largar e buscar outra atividade, e outros que pescam mesmo por gostar, assim, já, né, está acostumado a pescar mesmo de ponto. Então, assim, e o turismo base voluntário foi uma necessidade de a gente se manter naquele local e segurar, né, os pescadores, as famílias que ainda restam ali, foi buscar uma outra atividade. Então, foi uma necessidade, não foi querer, surgiu porque achamos bonito, foi uma necessidade que, vamos criar esse turismo base voluntário, que é um meio de se manter ali. E o pessoal conseguir, né, manter naquele local. Porque a gente começa a se afastar, né? Não ter aquela frequência de usar aquele espaço ali, né, do rancho pescador,
outros vão ocupando aquele espaço. Então, a gente consegue dar movimento nessa área de turismo base comunitária. Quando, às vezes, o pessoal não está pescando, que hoje diminuiu os pescadores e a frequência, mas tem outra atividade do turismo que está ali mantendo aquele espaço e tomando conta, né? Então, nós vamos isso daí. Pode falar, né? Miguel e depois a Gabi e a Isabel. Tá fechado o microfone, Miguel. São muitas questões aqui. Questões não, né? Conversa aqui, o diálogo com o Zé Luiz, com o Eduardo, com o Donizete, mas eu vou começar. Bom, vou colocar algumas coisas na forma de questões, né? E vamos ver o que rola, o que a gente conversa. Eu também sou ilhéu, eu não sou caiçara, mas eu sou ilhéu. Nasci numa ilha, né? Não, embora a ilha que eu nasci seja a capital de um estado, mas é a capital secreta do mundo, ninguém conhece muito, que é Vitória, lá no Espírito Santo. Vitória, quando eu nasci, era um grande manguezal, né? Também, então tinha um manguezal maravilhoso. Então tem uma história, por exemplo, com caranguejo, que durante muito tempo desapareceu e que, através de uma política integrada numa série de coisas, defeso, época, agregada a uma feiras, gastronomia, esse caranguejo voltou a existir e voltou a existir a possibilidade de uma economia ligada ao caranguejo, né? O litoral norte, a gente sabe, né, já tudo aí, o Eduardo falou, e toda a história que passou, essa pressão, enfim, esses conflitos que o Zé está colocando, que existe em todo lugar, né? Em todo lugar desse litoral, norte, sul, ele está acontecendo. Mas o que eu vi, o que eu queria perguntar, primeiro, como exercício só, porque a gente começa sempre o debate por essa cor, começa o debate não, mas a questão das mudanças climáticas e essa questão, enfim, do aumento da intensidade e frequência de eventos extremos, que é super importante, e principalmente no oceano, ela afeta mais as atividades econômicas que estão ali, mais diretamente às vezes. Mas eu queria propor só uma coisa para vocês pensarem em cima dela e aí me responder. Pense que nada tivesse mudado muito, né? Que eu não tivesse um aumento da frequência, intensidade desses eventos, mas que tivesse lá meio nos 60 anos que o Eduardo já observou por aí, tá? Vocês acham que a situação da Cocan estaria muito diferente do que está hoje? Essa pergunta, obviamente que essa situação acrescenta, agrava algumas coisas, mas eu queria saber se ela estaria muito diferente, se as disputas que o Zé colocou não estariam existindo, né? Se as disputas por território, disputa por um projeto de vida, porque é um projeto de vida, não é? O que me parece, pelo que vocês me contaram aí, é que talvez nenhum filho de pescador queira ser pescador. Ninguém quer ser um pescador, fazendo como... Esqueci o nome que o Donizete falou, daquele senhor que estava tecendo uma rede bonita lá, eu lembro. Foi Eduardo, não lembro, mas tinha um... Zeca. Seu Zé. É o tio do Zé. É o tio do Zé, tá vendo? Eu não sei se... O Zé foi pescador, é pescador e é maricultor, é os dois talvez ainda, né? E mais alguma coisa. Mas eu imagino que... Eu não sei se os filhos do Zé gostariam de ser o tio Zeca, né? Gostariam de ser um pescador, né? E por que isso é uma economia, né? Porque isso não é visto mais como uma oportunidade, né? Embora seja um projeto de vida, é uma economia, né? Eu acho que a gente não consegue reconhecer essas economias, né? A economia da pesca, a economia do agricultor pequeno e tal. Isso precisa de uma mudança muito grande de ideia, né? De entender também o que são economias. São economias que não são só ligadas ali, única e exclusivamente ao manutenção e criação de capital, né? Mas manutenção de outras coisas também. Então,
essa é a minha pergunta. A primeira é essa, assim, qual é a composição, de fato, dessas mudanças climáticas, das questões que estão acontecendo, na composição da vulnerabilidade da comunidade de Ecoconha de existir como ela deveria existir, né? Pescando, tendo pelo menos alguns de seus filhos querendo ser pescador, querendo fazer rede, embora a gente tenha outras oportunidades, aquela seria vista também como uma oportunidade. Parece que isso não é visto mais como uma oportunidade, é visto como um problema, uma coisa muito pesada, pelo que parece. Essa é a primeira. A segunda, quantos são pescadores e maricultores ao mesmo tempo, né? Qual dessas duas, ou são realmente separadas essas atividades hoje, né? Eu acho que por aí, né? Mais ou menos por aí. Eu acho que minha grande questão, ligada um pouco com o Bruno, nessa coisa geracional, e nessa coisa de fato, assim, aí no território, embora eu tenha uma narrativa global e etc., e nacional, às vezes, sobre mudanças climáticas, etc., será que esse é o componente maior da vulnerabilidade da comunidade da Cocanha? Essa é a pergunta. Então, sobre os filhos do pescador, eu vejo assim, aí vai entrar o custo-benefício. Não compensa mais o filho ir lá, porque antigamente já falei, você teria um monte de peixe, mesmo que não tinha comprador suficiente para isso tudo, mas você vivia daquilo lá e dava para você secar, você tem um monte de jeito de você sobreviver sobre isso. Hoje não, você vai investir dinheiro num barco, numa canoa, num motor, num monte de rede, você não vai tirar, e fora os riscos que o mar oferece, entendeu? De perder rede, de perder canoas, enfim, os temporais que dão no mar. Então, os jovens veem hoje o custo-benefício não é viável, não compensa. Respondendo uma pergunta. Pode, então, dando seguimento na ideia, assim, o pescador tá lá, ele tem que gerar renda, que o Donizete falou. Hoje, né, o estoque pesqueiro caiu tanto que ele não consegue pescar para se manter. E em cima disso daí, a legislação de proteção, né, aos animais marinhos, ela está sendo bem rígida, assim, até é uma necessidade. Mas, então, assim, a burocracia e a dificuldade para ter um documento fica tão grande que o pessoal vai desistindo da atividade, ele vai mudando. Então, assim, eu vejo que a pesca artesanal mesmo, né, ela vai acabar, assim, não vai ter mais, não vai dar seguimento, gerações, assim. E talvez o que vai ficar vai ser a atividade da maricultura, né, a criação e cultivo de animais marinhos. Então, essa daí, acho que talvez vai dar continuidade, mas a pesca vai ficar até um tempo, já está no finalzinho, assim, um tempo bem curto, eu acho, para frente. Outra coisa também que eu gostaria de falar, existe muito parques marinhos na Califórnia, lá na Indonésia, aquele lado lá, aonde chegou a zero o estoque pesqueiro com 10 anos de criação lá, voltou os tubarões, voltou um monte de espécies de peixe, que tanto ganhava com o turismo, tanto ganhava com o pescador fora dali, quer dizer, um berçário de espécies daquele lugar, os maiores crescem, vão migrar para outro lado, cai na rede do cara, fica como se fosse um berçário de espécies. Nós ainda não trabalhamos com isso aqui no país, né? Entendeu? Mas você vai ver lá o Parque Marinho da Califórnia, o Parque Marinho lá de Palau, chegou a zero só. É uma opção. Eu gostaria de falar um pouco dessa dificuldade, né? Parece, do entendimento assim geral desde políticas, desde as autoridades, até, né, as próprias pessoas assim, né, que trabalham, né, por exemplo, na pesca, até na maricultura, de ter um desenvolvimento, até crescimento, mais apoiado na sustentabilidade. E eu não gosto nem de usar o termo pequeno, assim, porque não é, eu acho tão assim, sabe, para não ter ligação, assim, né? Porque é uma saída viável, assim, você ter um modo de produção familiar, um modo de produção mais voltado para produção orgânica, ligado com o meio ambiente,
e infelizmente parece que vai tudo para o lado oposto, né? Então, assim, a pesca, em vez de a pesca estar, de repente, se apoiando no investimento na pesca que tem, por exemplo, antiga caiçara de cercos flutuantes, que você põe essas armadilhas assim, é praticamente uma maricultura, piscicultura, só que você não cria o peixe, você só prende e seleciona os comercialmente viáveis, os outros você deixa. E você vive em harmonia, você produz em harmonia. Só que ninguém faz, assim, é muito difícil, sabe? Não tem investimento, não tem apoio para os pescadores verem nisso uma saída viável, sabe? De repente até para mostrar para os turistas, fazer um trabalho conjunto com o turismo. Não, aí eles têm uma punição, parece, severa, com o pescador artesanal que está usando a rede ali no próprio braço e tal, e enquanto tem a pesca de larga escala lá, que destrói muito, né? E é difícil de você fiscalizar, porque é longe. Você entende essa... É tipo um paradoxo, assim, e é bem nesse sentido, que eu acho que a componente que mais ameaça esse modo de produção familiar, né, produção sustentável, infelizmente, essa visão, assim, né, isso que é a ameaça principal mesmo. Lógico, tem a ameaça climática, tem a ameaça, né, desses eventos extremos, mas realmente essa forma de esse desenvolvimento, assim, né, econômico, assim, de massa, né, que a gente não consegue barrar, né? Eles invadem com tudo, né? Então, a educação ambiental devia ser uma disciplina na escola, entendeu? Desde pequenininho, em casa. Eu acho muito importante isso daí, entendeu? Os recursos naturais não são infinitos, eles são finitos. Tirar do meio apenas o que o meio pode lhe oferecer, quer dizer, equilibrando, entendeu? Sempre equilibrando, sempre você vai ter. Essa é a minha opinião. Gabi, tem uma pergunta? Fica à vontade. Oi, Dani, tenho sim. Obrigada, boa noite todo mundo. Bom, estou muito feliz, né, de ver esse encontro do Zé, do Donis, do Edu aqui com vocês. Eu moro em São Sebastião, né, e a gente acompanha, assim, um pouco dos movimentos, né, e de toda a trajetória da MAPEC, e é muito inspirador, assim, ver, né, toda essa disposição, as conquistas que eles têm, a compromisso mesmo, né, assim, não é fácil manter uma associação, né, aqui no Litoral Norte, e eles são muito inspiradores, assim, para outras comunidades. Eu queria perguntar um pouco o que eu estava pensando, o Zé e o Edu falaram agora, que essa questão quase que da criminalização da pesca artesanal, né, mas uma outra pergunta que eu queria trazer é que está havendo um movimento aqui na região de procura, né, a SPU para obter os TAUs, o termo de autorização de uso sustentável, de algumas áreas, de alguns territórios tradicionais. E o pessoal da MAPEC é uma, né, dessas forças que está aí nesse processo, a gente tenta acompanhar isso com muita alegria. Eu queria saber o que isso significa para vocês, né, da MAPEC, se é suficiente, né, a conquista do TAUs, como que vocês estão vendo, né, esse horizonte futuro a partir disso, ou não vai mudar muita coisa? Eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Então, Gabi, eu particularmente, eu vejo uma saída, não sei, assim, primeiro, acho que, assim, como está numa situação, né, crítica hoje, assim, perdendo nosso espaço, assim, tanto em terra como no mar, que nem hoje, né, a gente tem embarcação, você nem pode parar numa ilha com o pessoal, porque você não tem autorização, assim, o negócio que você fazia aquilo lá, viveu a vida toda naquela atividade, pescando aquilo, hoje você não pode ir em tal lugar, tudo é demarcado, é tudo entendendo, então estamos perdendo o nosso espaço, assim. E eu, que nem eu estava falando, o pescador, às vezes ele pega uma canoa a remo, vai remar ali, que ele tem, até pela força do remo, ele tem um limite, né, e a própria canoa também dele é pequena, ela comporta um limite de rede, e não pode não desfrutar, não, mas exercer a atividade que ele sempre exerceu por causa dessa legislação. E o TAUS, assim, ela dá hoje, né, uma certa
sem esperança de você começar a reconquistar, né, o seu espaço que sempre viveu naquele meio ali. Então, assim, ainda é novidade para a gente, mas é uma esperança. Pode ser que venha outros projetos pode ser que venha aprimoramento desse tal e melhorando para as comunidades da região, né, da pesqueira. Mas é uma esperança que eu vejo, bem, bem grande. Para quem não tinha nada, já é um... Obrigada, Zé. Obrigada, Gabi. Oi, boa. Isabel, à vontade. Oi, juro que é a última pergunta. Não, eu só queria saber assim, um pouco, porque, dada a história, né, o histórico da região, do litoral, né, paulista, a gente sabe que no passado, na década de 70, 80, 90, tem uma pressão super grande pela terra, né? Eu queria saber um pouco da história de vocês, de como vocês conseguiram persistir e como é hoje essa pressão, a especulação imobiliária, né? Porque eu acredito que o lugar onde vocês vivem talvez esteja bem mais reduzido, mas que tem um grande valor comercial, assim, vamos dizer. Né? Queria entender um pouco isso aí. Hoje, assim, a Praia da Cocanha é uma das praias mais frequentadas de Caraguá. E a associação está bem no centro mesmo, assim, a gente está ali no meio do fogo cruzado, todo mundo querendo, de todos os lados, querendo ocupar aquele espaço. Então, a gente sofre muito, muito. E, né, os moradores, tipo assim, hoje, né, como acho que todos os locais perderam seu espaço na beira-mar, né? Hoje são pouquíssimas famílias que mantêm nessa... E já vendeu, até por pressão, ou até por, né, ser, né, enrolado, enganado na época, o pessoal era muito ingênuo. Então, a gente falava, trocava terra por qualquer coisa, trocava um presentinho, vinha um brinde, trocava. Então, assim, hoje perdeu muito espaço. Mas deixar para o Donis dar uma complementada aí, que ele tem essa vivência maior do que eu nessa parte. Então, a Orla Marinha, antigamente, era dos caiçara, ali que ficava lá, avó do Zé, né? O meu avô já ficava mais no sertão, né? Entendeu? Os meus avós. E o outro, na Maranduba, ficava mais na beira da praia. Seu Lulu, né? O seu Lulu. Aí o que acontecia? O que veio acontecendo ali, eu acho que em 60 para cá, o turista vinha, né? Ganhava a confiança do caiçara, né? Você tomando uma cerveja, uma pinguinha de alambique, tá lá, alambique da Maranduba, alambique da Ilha Bela, lá, né? No Engenho d'Água, né? Aí o que acontecia? Ia ganhando a confiança e falava, oh, dá para você vender um pedacinho para mim aí, fazer uma casinha, vou ficar aqui parceiro de você. E assim sucessivamente. Vinha outro, fazia o mesmo, vinha outro, até que via que o morador ficava encurralado, ele era obrigado a ir para o sertão Turinho, lá para cima, pelo menos um pouco. E cada vez mais para cima, e está acontecendo a mesma coisa agora também, entendeu? Vem prédios, vem a coisa, como é que chama que a prefeitura faz aquela coisa para o ano lá da... Plano diretor, né? Uma área da Mococa, que é uma área antiga, lá os primeiros moradores daqui da Mococa, né? A área está sendo estipulada e talvez se vai construir lá prédios também, loteamentos. O que acontece, que eu já falei, não é crescer, tudo, nada vai ser estável, entendeu? Tudo vai crescer, mas tem que crescer ordenadamente, gente, entendeu? 30% está lá o projeto para construir, o resto não lá. Começa com 30%, vai para 50%, vai para 100%, daqui a pouco está tudo, destruiu tudo. Entende? O rio Mococa, ali, olha a história do Mococa. O Mococa entrava barco grande para pegar banana lá em cima. Entendeu? Barcos de calado bastante grande para trazer 4, 5 caminhões de banana lá, segundo meus avós, avó do Zé. Entendeu? Hoje você não entra de caiaque se a maré estiver seca. Vai tirando essas conclusões. Por isso que eu falei, tem que olhar o que era ser um bom observador e fazer esses parâmetros aí, entendeu? Então, vai indo assim, eu não sei o que vai acontecer no litoral, vai virar Santos, ou São Vicente, aquele lado para lá. Perfeito, né? Não tem. Bom, obrigada, pessoal. Tá legal que o chat aqui também tá rolando. Eu não sei como tá no YouTube, a gente deu uma olhada. Mas, assim, a gente tinha pensado em até umas 7h30, passou um pouco, porque o papo tá muito bom. E para finalizar, né, eu acho que a gente pode finalizar pensando aqui nas 8 da noite.
Eu gostaria que Eduardo, Donis e Zé pudessem falar um pouquinho sobre que tipos de pesquisas vocês acham que seria interessante desenvolver no território que vocês vivem, até para a gente ter ideias, né, ou para as pessoas que estão assistindo também poder colaborar, já que a gente aqui é um grupo acadêmico e talvez outras pessoas também estejam participando e assistindo, coisas que seria interessante ter projeto de pesquisa, que poderia fortalecer, né, essa resistência que vocês têm no território, um território pesqueiro, como a Gabi colocou até aqui no chat, ou até mesmo para compreensão de impactos nos mexilhões, que foi algo que vocês também comentaram. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Então, eu acho que a pesquisa de ser aquela que eu já falei aqui, fazer as comparações, senão você não sabe o que era, o que é, o que veio acontecer e o porquê que aconteceu. Isso é a coisa mais importante que existe, é aí que você vai tirar suas conclusões, entendeu? Se você não viu o que era, só leu e tal, tá bem? Você não vai resolver muito, entendeu? Porque quem viu o que era, quem passou por aquilo tudo e tal, e aonde eu moro aqui, hoje é o centro comercial do Massaguaçu, que só tinha árvores naturais de Mata Atlântica. Então, você você tem que analisar, entendeu? Prestar atenção nessas passagens que vem acontecendo. Está batendo estaca do lado de casa aqui, vai sair prédios, aumentou até a quantidade de andares de prédio, letra de altura. Tudo. Tudo isso, gente, é impactante porque não tem limites. Entende? Já falei que, segundo os grandes pesquisadores do planeta aí, tudo muda, nada é estático. Porém, o homem acelera o processo da vida, o processo de determinar as coisas. Entendeu? Eu acho que a pesquisa é em cima disso daí, o que era e por quê. Eu vou acompanhando o Donis, eu vou falar rapidamente. Eu vejo assim, né, mais no sentido de a pesquisa ser fundamental, né, é muito importante, e, ao mesmo tempo, contribuindo para essa permanência, né, das comunidades, né? Então, seria assim, trazendo informações importantes e variadas, né? Desde qualidade da água, por exemplo, a questão, né, dos indicadores, né? Igual a gente estava falando, a fazenda de mexilhão é um ótimo indicador, bioindicador, né? Então, você fortalece a presença da comunidade com a fazenda funcionando, né? Ou umas questões mais, até, acho que complicadas, seria socialmente falando, né? Questões até de políticas públicas, né? Trazendo como que, né? Você, igual foi comentado, áreas protegidas, né? Áreas de conservação, né? E como que você poderia, né, incluir a comunidade, né? Porque aí que está, para mim, o sentido, o que mais pode contribuir, né, é essa pesquisa trazer informações, trazer maneiras da comunidade ela permanecer, né? Ela ter essa chance, igual o Zé falou. Daqui a pouco não vai ter mais fazenda marinha. Aí a gente vai aceitar. É isso mesmo? Então, a gente troca a fazenda marinha pelo crescimento, porque é necessário. A gente, né? Vai meter uma marinha aí. Então, aí então vai ser assim, né? Acho que aí teria que a pesquisa. Peraí, a gente tem que fazer assim, né? Mostrando que não é essa opção, né? A gente, de repente, ter um crescimento mais ordenado, é uma questão até para sustentabilidade, né? E incluindo a comunidade, né? Por exemplo, na Ilha Bela, eu tinha uma criação de porco, que eu já falei para a Dani aí, entendeu? Hoje é uma filial de uma marina de Santos enorme, está chapada de barco enorme. Será que não podia ser do outro lado, deixar a criação de porco ali? Não dá para trabalhar tudo junto? Então, é uma questão disso aí. Então, eu vou falar um pouquinho. Oi. Então, falar um pouquinho, além de que hoje a gente tem a necessidade de fazer uma demarcação do território de pesca artesanal, tipo assim, hoje perdemos o espaço, né? E as leis, ela é criada, vem de cima para baixo, tipo assim, né? São pesquisadores que acabam pesquisando mais em embarcação industrial, embarcação grande, tipo assim, precisaria ter um pesquisador via a campo, né, assim, né? Ter essa vivência com as comunidades, saber o que tipo de rede de pesca, a canoa, o que essa né,
essa canoa consegue, né, assim, o cara rema até onde ele consegue o limite dele, o que ele consegue fazer de pesca, ele captura com esse tipo de apetrecho que ele tem ali. Então, assim, o pescador, ele tá, assim, ele não está tendo essa voz de relatar, né, a atividade dele. Então, que eu venho acompanhando, assim, com o pessoal da pesquisa, a pesquisa já vem geralmente, ela vem de Santa Catarina, que é mais forte lá, já vem de lá, Estado de São Paulo, e o pessoal vai acompanhando muito resultado do trabalho de outros. Então, assim, são, né, o pesquisador que vai a bordo da embarcação, relata lá, mas, assim, é diferente da pesca artesanal. Então, o pescador precisa ser representado por uma pesquisa, isso não tem. Então, aí chega lá nos congressos, nos encontros, só levar essas pesquisas, né, de embarcação grande. E o pescador acaba sendo, né, o artesanal acaba tendo que cumprir essa legislação que vem de cima para baixo. Então, seria essa também, fora que o Eduardo Donizete falou, essa daí também, acho que, assim, para defender um pouco o pescador artesanal, para ele conseguir manter ainda a atividade. Bom, gente, obrigada. Eu vou pedir que o Miguel faça o encerramento, mas eu gostaria também que a Silvana também pudesse ajudar nesse encerramento, que também é uma pessoa que apoiou desde o início, assim, porque o nosso tema de pesquisa é muito legal, aqui tem várias conversas no chat, às vezes eu fico distraída lendo, então tá rolando, assim, né, muitas ideias, e no fundo, né, embora a gente esteja falando do ambiente costeiro, e eu acho que no laboratório sou uma das poucas pessoas que está no ambiente costeiro, no fundo a gente está trabalhando sobre coisas muito similares, né? O que acontece no mar, o que acontece na terra, nos territórios, são assuntos que, no fundo, eles são bem comuns, né? Porque as causas também são muito parecidas. E eu queria muito agradecer a presença de ter topado Zé, Edu, Donis, assim, valeu mesmo, assim, estou muito feliz de poder ter ouvido vocês e vocês estar conversando com... Vocês conhecerem as pessoas do laboratório também. E agradecer também ao pessoal do laboratório por ter topado, né, essa iniciativa e ter recepcionado e estar de braços abertos. Mais uma vez também o Bruno. E a Sil, que é a minha orientadora, né, gente, que eu falo para vocês, essa daqui, na janelinha, e que também topou, né, tá estudando junto comigo no doutorado, e espero que possa, né, a pesquisa de alguma forma fortalecer a presença de vocês no território. Então, se você puder dar uma palavrinha e depois, se o Miguel puder fazer encerramento, muito obrigada, gente. Ótimo, Dani. Eu começo, então, agradecendo a Dani pela ideia, né, e por ter colocado essa ideia em prática, e principalmente ao Zé Luiz, ao Eduardo e ao Donis por terem topado vir contar com a gente um pouquinho da experiência e de todo o conhecimento de vocês. Mas antes disso, eu gostaria muito de agradecer vocês terem acolhido a Dani, né, aí na comunidade. A gente foi, não sei se o Zé lembra, a gente teve aí, acho que o Doni estava lá também, a gente foi a primeira vez com a Dani para reconhecer o ambiente, para apresentar, né, para dizer quem que era o grupo, o que a gente estava querendo fazer, e naquela situação, eu e o Lincoln, a gente ficou bastante motivado com a recepção que a gente teve, e com também a percepção de ver que vocês são uma condição que é meio particular, né? Então, quando a gente olha para o nosso litoral norte, eu não sei quantas comunidades têm essa estrutura, essa organização que vocês têm. Eu sei que, pelo que a Dani me conta, eu sei que vocês passam por muitas dificuldades, né? Que foi um processo de construção da comunidade trabalhando em conjunto, mas vocês estão resistindo, né? Então, num ambiente que a gente viu, eu sou também aqui do Vale, eu vi o Ubatuba crescer e virar essa monstruosidade de turismo, e vocês persistem nesse ambiente, né? Então, a gente ficou muito motivado de falar, nossa, Dani, você encontrou um lugar onde você vai poder desenvolver a sua pesquisa e onde a comunidade tem essa inserção local e está tentando se articular e está resistindo, né? Não o grande guarda-chuva de mudanças climáticas é um painel, um panorama para a gente colocar as nossas pesquisas, mas, na verdade, a gente quer saber como que as pessoas que são do território, como que elas vivem, ocupam e persistem nesse território, né? A gente quer ver essa reprodução do saber e do conhecimento e das comunidades locais. Então, aqui dentro do nosso laboratório, a gente tem o pessoal que trabalha aqui no Vale do Paraíba, tem o pessoal que trabalha na região amazônica, né? Tem o pessoal que trabalha nas cidades, e a gente
sempre tenta trazer esse olhar que se aproxima mais das pessoas e que está preocupado como que isso reverbera nesses territórios, né? Então, agradeço muito a contribuição de vocês, para a gente é muito importante ter esse vínculo, ainda que seja tênue, ainda que seja inicial, mas o fato da gente saber que a Dani está lá próximo de vocês, está aprendendo com vocês, e vai tentar multiplicar no sentido de divulgar, né, as experiências que vocês têm, é uma maneira que a gente tem pequenininha de tentar contribuir, né? Toda vez que a gente chega no campo e a gente vai fazer pesquisa, as pessoas perguntam, mas o que eu ganho com isso, né? O que eu ganho respondendo ao seu questionário? E aí eu aprendi uma vez com um pesquisador que a gente fala, olha, o que a gente pode fazer é reportar, né? A gente eventualmente pode ajudar a pensar estratégias, mas eu acho que o primeiro ganho, a única coisa que a gente com certeza vai fazer é colocar essas experiências e divulgar a condição particulares que a gente vai encontrando, né? As realidades, o que a gente vai encontrando. Então, nossa primeira moeda de troca, vamos dizer assim, de retribuição, é o fato da gente poder divulgar as estratégias que vocês adotaram, a maneira como vocês estão sobrevivendo, né? E talvez a gente não seja capaz de propor soluções, mas nesse momento é só reportar e entender como foi esse processo, para a gente é muito importante, porque é um conhecimento que vai ser levado para a academia, mas a gente acredita que é um pequeno retorno que a gente espera dar também para o local, né? Então, isso é muito bacana. Então, agradeço muito a disponibilidade de vocês, foi excelente. Eu também tinha algumas perguntas, mas depois, pela Dani, eu chego e vou lá descobrir, obter as minhas respostas, né? Eu espero que vocês tenham gostado da interação né, e agradeço muito mesmo, o pessoal do laboratório, a audiência toda. Então, foi um prazer enorme tê-los aqui. Muito obrigada mesmo. Miguel? Eu vou agradecer muito primeiro privilégio e a honra de receber o Eduardo, Donizete e Zé Luiz nesse papo aqui de noite, a Dani, né, que nos proporcionou isso, que é um desafio, enfim, num ambiente mais acadêmico, mas que sempre foi mais informal. Mas o mais interessante que eu queria dizer aqui é que, enfim, na minha vida eu sempre tive aberto, eu acho que a gente escutando e observando, a gente encontra sempre pontos de contato, né? Academicamente, eu diria que o mundo, na academia a gente chama de categorias analíticas, as coisas, mas essas categorias e teorias, quando a gente encontra com o mundo de verdade e faz um pequeno esforço, a gente vê que algumas coisas se translacionam, né? Elas podem ser olhadas de uma maneira que você olha num outro lugar, costumava olhar num outro lugar, com as suas adaptações, porque tem algumas grandes questões que parece que acontecem em todos os lugares. Estou dizendo isso porque foi muito mais aprendizado para mim, pelo menos, acho para outros, olhar que um monte de trabalho que a gente faz aqui, como a Silvana estava dizendo, e que são, em geral, eles estão mais afastados do ambiente costeiro, né? Porque, na verdade, nós nunca tivemos ninguém antes que tivesse uma experiência com ambientes costeiros, e no INPE, aqui onde a gente está, em geral, se olha, como a gente diz, né? Quando vai olhar para a floresta, olha só acima do dossel, não olha abaixo do dossel. Então, quando vai olhar para o mar, também olha assim para o mar ou para um bicho que está no mar, mas para essa área costeira da interação que tem entre o mar e as pessoas que dependem dele, ninguém olha, né? Então, a gente passou a olhar no laboratório para isso, que, né, há muita invisibilidade ainda para uma série de produtores, por exemplo, camponeses, que tem aqui no Vale, tem na Amazônia, e estão lá há 300 anos, né? E estão produzindo, estão criando, estão fazendo, tem uma economia ali girando, e o Donizete falou, chama de pequeno, chama de atrasado. Às vezes, o artesanal é até pejorativo, né? Chama de artesanal em contraponto ao que é moderno, ao que é bacana, ao que é o barco com 10 milhões. Então, até essas narrativas, né, são constitutivas, elas constroem estratégias, constroem possibilidades e destroem outras, né? Então, a Silvana falou, o nosso trabalho hoje no laboratório é concentrar, de alguma maneira,
em trazer um pouco à luz, colocar um cone de luz nessas perspectivas que, em geral, não são mainstream, que são jogados para fora, são marginalizados, como se não fossem economias, como se fosse sobreviver, só aquele coitadinho lá que faz uma pesquinha artesanal, faz uma culturinha de não sei o quê, e é um atraso, tal, né? Não tem nada de moderno ali, quando você tem séculos aí de tecnologias, né, que podem ser aprimoradas, crescer, obviamente se misturar com as novas e criar outras coisas, mas preservando o que tinha lá numa economia possível, né? A Ana colocou a questão dos territórios pesqueiros, e, enfim. Então, foi muito bom, porque eu acho que o trabalho da Dani talvez vá ser o primeiro trabalho dentro do nosso laboratório que vai olhar para um ambiente costeiro numa perspectiva muito parecida dos muitos trabalhos que a gente tem olhando para o ambiente do sertão, né, para o ambiente de terra seca. Mas vai olhar com a mesma perspectiva, de olhar no ambiente costeiro a partir dos seus atores principais, para mim, pelo menos. Os atores principais é o tio Zeca, é o avô do Eduardo, que estava no... é o Donizete agora. Esses são os atores principais. Enfim, é uma visão, em termos de biologia e de espécie, centrada na espécie biológica, que é o homem. Mas a minha visão parte daí. Obviamente que na interação com essas outras espécies, do oceano, com o oceano que está ali perto e tal. E eu acho que a Dani é a primeira que vai fazer um pouco desse trabalho e vai iluminar a gente um pouco, para a gente aprender mais sobre essas relações, esses atores. Os outros a gente tem uma caminhada, está sempre aprendendo, mas essa é mais novidade. Mas parece que muitas das coisas têm muita ligação, são muito parecidas, né? As necessidades e as categorias são as mesmas, a forma de pensar a vida é muito parecida entre um camponês na Amazônia e talvez a comunidade de pescadores artesanais e maricultores da cocanha. E estão em dois biomas completamente diferentes, né? Mas o jeito de pensar a vida e economia é vida, deixou de ser vida em algum momento, mas faz parte da nossa vida. Então, é muito parecido, as necessidades são muito parecidas, né? E a forma de pensar isso é parecida. E os ataques são parecidos, né? Obviamente que exigem soluções diferentes, mais próximas. Então, eu quero só agradecer, porque foi um momento grande de aprendizado, de a minha cabeça ficar girando. De repente, eu vou começar também a trabalhar com ambiente costeiro, mas isso eu não sei, mas uma coisa eu vou fazer, com certeza. Vou comer um lambe-lambe na cocanha. Isso já é certo e reto, com uma boa cachaçinha indicada por alguns de vocês que gostam, porque eu gosto do ramo. Então, nós vamos ter que fazer essa pequena coisa. Muito obrigado, Dani, por essa oportunidade. Bruno, que articulou essa infraestrutura, e vocês três, né? E Ana, que não via na Gabriela, tinha tempo que a gente não via, o Noah, que está com ela, um menininho. Ana está no litoral, mas trabalhou com coisas interessantes também, lá para cima no Pantanal. Então, obrigado. E todo mundo que esteve presente, Flávia, Vivian, Ana Paula, Rosana, o povo que já saiu. Obrigadíssimo mesmo, viu? Foi muito bom. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigado. Tenha uma boa Também noite. agradeço, pessoal, boa noite. Também agradeço a oportunidade de estar podendo participar, porque, que eu falo, a gente participando desse tipo de evento de hoje aqui nesse encontro, até receber instituições, a gente acaba sendo visto e tendo voz. Porque às vezes a gente fica isolado, como o pessoal dentro, fica aqui isolado no canto, reclamando, né, da situação, se a gente não leva para outros órgãos. Então, assim, é o meio que a gente consegue hoje levar a nossa situação, né, a nossa reclamação para ser vista. Porque muitas vezes a gente o máximo a gente consegue levar até as prefeituras, mas, tem pessoas hoje que estão na gestão que têm outros interesses. Sim. E vai de encontro com a gente, então a gente não consegue resolver aqui. Então, a gente consegue, através, né, de vocês, ser visto e ter voz. Então, eu também agradeço muito. Ótimo, obrigado, viu? Excelente, muito obrigada a todo mundo. Fiquem bem, boa noite.